E aí galera, do Nação de Boleiro, olha nós aqui de novo gravando mais esse programa. Depois de algumas pesquisas que nós fizemos aí do futebol, sobre o nosso futebol maranhense, o decadente futebol maranhense, o saudoso futebol maranhense, que caiu muito por má administração, problemas que vêm passando, os clubes hoje causados por maus planejamentos e falsos diretores que não têm pessoas até que não têm envolvimento com o futebol na história, né, histórico de futebol e se envolvem por causa de política ou porque algum conchavo, né, ou por causa de algum conchavo. Bem, o nosso programa vai falar sobre isso hoje. Vamos mostrar aí a situação do Moto Clube, do Sampaio e do Maranhão Atlético Clube, os três times maiores aqui da capital, São Luís, do Maranhão. As maiores dificuldades dos clubes de futebol maranhense envolvem a escassez de recursos financeiros, a falta de praticidade da grande parte, crises e instabilidades administrativas, inclusive na federação local, calendário anual curto e precariedade de infraestrutura para treinamentos e categoria de base. Estamos vendo aqui, né? Então, isso é que a gente vai tratar hoje e vamos mostrar quais são essas dificuldades, né? Hoje a gente tem uma federação maranhense sobre intervenção. Até agora ninguém sabe o que vai acontecer da direção da federação e o que a federação tem para mostrar o futebol maranhense, para tentar fazer crescer o futebol maranhense, renascer o futebol maranhense que precisa renascer. Mas nós vamos já falar sobre isso aí depois da nossa vinheta. Bem, galera, aqui de volta, vamos mostrar logo aqui um comentário sobre a situação, a real situação do Motoclube de São Luís do Maranhão. O Motoclube vive um momento de profunda reestruturação nos bastidores após o encerramento de suas atividades profissionais na temporada de 2026. Com foco voltado para o biênio 2027-2028, o clube busca agora resolver pendências financeiras imediatas e organizar o processo eleitoral que definirá o comando do Papão do Norte pelos próximos 2 anos. A prioridade imediata da diretoria é a desmobilização do elenco. Segundo Luiz Carlos, presidente do Conselho Deliberativo, que acumulou a presidência do Conselho Diretor nesta temporada, o cenário é de escassez extrema de recursos. Segundo Luiz Carlos, o momento agora é de resolver a parte financeira e mandar os atletas para casa. Estamos fazendo um acordo porque o dinheiro é bem curto. O dirigente explicou que o clube tem enfrentado dificuldades para acessar as cotas destinadas pela CBF para a Série D. Dos 200 mil previstos para a primeira parcela, o Moto recebeu apenas 114 mil, devido a bloqueios judiciais. A previsão para a segunda cota é de cerca de 58 mil, com uma terceira parcela ainda pendente. A CBF destina 500 mil para os times que jogam a primeira fase da Série D, mas os bloqueios por conta de dívidas trabalhistas antigas inviabilizaram o recebimento integral dos recursos pelo clube. Com a saída da diretoria eleita no fim de 2025, encabeçada por Arthur Cabral, e vice Vitor Sardinha, Luiz Carlos confirmou que o edital de convocação para as eleições do biênio 2027-2028 será publicado em breve. No entanto, ele antecipou que não pretende concorrer ao cargo e disse: "A gente já deu a nossa parcela de contribuição. É muito difícil estar à frente de um clube deste tamanho e sem recurso. Você fica até sem forças, com as mãos atadas", desabafou o dirigente, citando o desgaste de acumular funções administrativas e financeiras por falta de verba para contratações de profissionais especializados. Para Luiz Carlos, o futuro do Moto depende de uma mudança drástica na gestão das dívidas. Ele defende que o próximo presidente busque a centralização de processos para evitar que as receitas continuem sendo retidas na fonte. Apesar das incertezas administrativas, o calendário esportivo do Motoclube para 2027 já está definido. O clube terá pela frente as disputas do Campeonato Maranhense e a Série D do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que a nova diretoria tenha um tempo hábil para realizar um planejamento que evite os sobressaltos devidos e vividos em 2026. É isso aí que vocês estão vendo. Então, tudo isso que foi causado até hoje, causando essa falência do time do Motoclube, foram más gestões que assumiram
Pensava que era uma coisa, quando chegaram lá, viram que era outra. Por quê? Não se informaram, não conhecem de futebol, não conhecem fontes de futebol, para que pudesse assumir uma agremiação com a grandeza que é o time do Motoclube do Maranhão. A segunda maior torcida do Maranhão é a torcida do Motoclube. É uma torcida que fanática. É uma torcida fanática, é a torcida do Motoclube. Você quer ver uma coisa? Faz um time do Moto e deixa ganhar 2 partidas logo no campeonato, para ver se na terceira partida o estádio não está lotado. Então é uma torcida fiel, por isso que é conhecida como a fiel. A fiel torcida que é a fiel do Motoclube. Mas o Moto não poderia estar passando por isso. Não poderia estar passando por isso. Hoje, quem assumir o time do Motoclube já vai assumir um time com uma dívida de 12 milhões. Um time como o Motoclube não pode ter uma dívida como essa. 12 milhões. Quem quiser assumir o Motoclube tem que arcar com essa responsabilidade de botar as contas em dias, enxugar as contas do Moto. Então tem que desembolsar 12 milhões. Tem que ter um planejamento muito grande quanto a isso. Agora vamos ver aqui a real situação do Sampaio Corrêa. Real situação do Sampaio Corrêa é de grave impasse político e administrativo, caracterizado por uma dupla reivindicação de comando entre a atual diretoria e a oposição. Embora um grupo de opositores afirme ter destituído a gestão atual, o presidente Sérgio Frota permanece no controle físico e institucional do clube, e a disputa está sendo decidida na justiça. A crise se intensificou após o clube encerrar precocemente sua participação na Série D de 2026, o que ampliou o desgaste da gestão frente a torcedores e conselheiros. A direção do Sampaio Corrêa foi destituída através de uma assembleia. Um grupo de 47 sócios plenos, liderado por Klaus Lopes, realizou uma Assembleia Geral extraordinária e votou de forma unânime pelo afastamento de Sérgio Frota. A Assembleia Geral, que foi formada por um grupo de 47 sócios plenos, liderado por Klaus Lopes, realizou uma Assembleia extraordinária e votou de forma unânime pelo afastamento de Sérgio Frota. A oposição formou uma junta governativa provisória, composta por Klaus Lopes, Josué Barreto e Vitor Melo, para gerir o clube por até 30 dias antes de convocar novas eleições. A ata da Assembleia foi registrada formalmente em cartório e órgãos como a CBF, a Receita Federal e instituições bancárias foram notificadas sobre a mudança na liderança. Membros da junta tentaram ir à sede administrativa para assumir as chaves do clube, mas não conseguiram efetivar a transição de poder. Sérgio Frota e o departamento jurídico do Sampaio Corrêa declararam publicamente na TV Sampaio Corrêa que a Assembleia da Oposição é totalmente irregular e ilegítima. A gestão atual afirma que o processo desrespeitou o Estatuto do Clube e uma liminar anterior da Sexta Vara Cível de São Luís, que havia suspendido tentativas prévias de assembleia capitaneadas pelo ex-vice-presidente Pérez Paz. Frota segue despachando normalmente como presidente e detém o controle das instalações físicas, inclusive já iniciou o planejamento do futebol para o ano de 2027 ao lado do técnico Júnior Amorim. Pois é, galera, olha. A situação do Sampaio Corrêa, eu não vejo muito diferente da situação do Motoclube. O Sampaio Corrêa é um time que vem tendo receitas, teve receitas da CBF, Campeonato Brasileiro, receitas de televisão, receitas de patrocínio, receita do governo do estado. Então tem várias receitas aí o time do Sampaio Corrêa. Não é à toa que só esse ano o Sampaio Corrêa trouxe mais de 55 jogadores para o seu plantel e não conseguiu fazer um time. Perdeu para o Trem do Amapá. Agora, o Sampaio Corrêa está sob intervenção de uma junta governativa que está brigando com a atual diretoria do senhor Sérgio Frota, que teima em não querer entregar a diretoria, dê a César o que é de César. Isso é bíblico. Então, o Sérgio Frota está na história do Sampaio como o maior presidente de todos os tempos do Sampaio Corrêa. Isso aí ninguém vai apagar essa história. Ninguém. Mas aqui hoje não está se tratando dessa questão do que o Sérgio Frota deu para o Sampaio em termos de glória. Mas tudo na vida ela tem tempo. Tem começo, meio e fim.
Então a gente acha que chegou o momento de Sérgio Frota passar a bola. Por quê? Tudo na vida é fase. A fase de Sérgio Frota já passou, como assim acontece no futebol. O jogador já está no auge, amanhã ele está lá embaixo. Não demora muito, ele tenta se recuperar, consegue se recuperar. Mas a recuperação de Sérgio Frota não está dentro da direção do Sampaio, pode estar fora. Ele saindo um pouquinho, deixando alguém administrar, de repente ele pode voltar. A torcida pode sentir falta dele. Na época de Sérgio Frota não era assim, mesmo ruim, mas ele fazia e tal. Então, Sérgio, aproveita esse momento e sai. Tenta resolver essa situação do Sampaio Corrêa, abrindo espaço para quem quer chegar. Vamos embora conhecer, saber qual é o projeto dos caras. Não é você com raiva do cara porque é teu adversário, foi você que criou esse adversário, não foi ninguém, foi você. A torcida só quer voltar a campo, ver o Sampaio grande. E pelo que eu estou vendo, você está atrapalhando, ainda não enxergou isso. Tem que enxergar isso, Sérgio. Pois é, e agora, galera? Deixando para lá um pouquinho de Sampaio Corrêa, vamos embora aguardar o que vai acontecer. Sérgio Frota entrou na justiça porque não quer entregar, a junta governativa entrou na justiça porque quer fazer uma eleição, ter uma nova direção, resolver as questões estatutárias do Sampaio Corrêa, e a torcida aqui fica esperando, aguardando, a torcida, a imprensa, as mídias sociais, ficamos aqui aguardando o desfecho dessa história toda, né? Então, vamos falar daquilo que pelo menos está dando uma glória ao Estado, que já leva o nome do Estado, que é o time do Maranhão Atlético Clube. O time do Maranhão Atlético Clube é um time que está disputando a Série C, vai jogar esse final de semana contra o Santa Cruz de Recife. O Santa Cruz que não vem num bom momento, olha que o Santa Cruz é SAF. Santa Cruz não tem ganho as partidas dele dentro de casa, feito o resultado de casa. É uma boa oportunidade para o Maranhão chegar lá. Mas vamos mostrar um pouquinho como a direção do Maranhão consegue fazer esse time jogar. Com planejamento, com cabeça no lugar e sem gastos excessivos e abusivos. A receita do time do Maranhão Atlético Clube gira em torno de R$300 mil. Vejam só, 300 mil é toda a receita do Maranhão, todo o plantel do Maranhão Atlético Clube. Muito menor de que clubes que estão na mesma série aí, de Série C, mas muito menor. Veja só uma comparação. O time do Guarani de São Paulo, a folha do Guarani é de R$2 milhões. A folha do Guarani. E assim tem outros, como a folha do Paysandu, a folha do próprio Santa Cruz, que é SAF, né? Então, o Maranhão Atlético Clube está tentando se manter. E eu tenho certeza que o Maranhão Atlético Clube vai chegar entre os 8. Eu creio nisso. Vai levar o nome do Estado e representar muito bem o nosso futebol nessa Série C. Assim como o Sampaio outrora já fez também. Vai voltar a fazer. Assim como o Moto também vai voltar a fazer. Mas vamos aí conhecer um pouquinho dessa história do Maranhão Atlético Clube. Maranhão Atlético Clube se mantém financeiramente na Série C do Campeonato Brasileiro, combinando cotas de participação da CBF, premiações de torneios estaduais e nacionais, repasses da Time Mania, apoios e patrocínios locais, além de investimentos no futebol de base incentivados pelo governo estadual. A cota da CBF é a principal linha de sustentabilidade da terceira divisão, vendo as cotas de participação e repasses financeiros repassados pela Confederação Brasileira de Futebol aos clubes da Série C. O Maranhão tem um calendário cheio e premiações. A vaga assegurada em competições como o Campeonato Maranhense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil garante verbas vitais e cotas acumuladas por fases alcançadas em torneios nacionais. A Loteria Federal, com a Time Mania, o clube é contemplado com recursos oriundos da Caixa Econômica Federal, o que auxilia no abatimento de passivos e composição orçamentária. Os investimentos e parcerias com o governo do Maranhão injetam verbas também voltadas à estruturação das categorias de base e fortalecimento institucional. A governança e os acordos do clube também têm buscado adotar medidas de conformidade e transparência administrativa em acertos de governança junto a órgãos de controle. A folha de pagamento de salários do Maranhão Atlético Clube para a temporada de 2026 está estimada em menos de 300 mil mensais. Essa realidade orçamentária é mantida de forma extremamente enxuta pela diretoria do BOD para garantir a saúde financeira e manter os vencimentos rigorosamente em dia,
uma estratégia essencial para a estabilidade da equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Damos aqui um destaque do planejamento do MAC para 2026, que é o padrão modesto da Série C. O teto salarial do Maranhão contrasta fortemente com adversários da mesma divisão nacional, clubes concorrentes da Série C, como o Guarani Futebol Clube, que mantém uma folha salarial que atinge a marca de 2 milhões por mês. A manutenção da espinha dorsal do MAC, mesmo com receitas limitadas, o clube priorizou a renovação de contratos de atletas da base defensiva e jogadores-chave para assegurar o entrosamento do elenco comandado pela comissão técnica. Com o calendário cheio, o teto de gastos de 2026 foi estruturado para cobrir as despesas das 4 competições oficiais da temporada: o Campeonato Maranhense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série C. Pois é, galera. Então, é isso que a gente tem para mostrar hoje. Essa é a real situação das nossas 3 equipes aqui do estado do Maranhão, do Moto, do Sampaio e do Maranhão Atlético Clube. Vamos ver se a direção dessas equipes consegue resolver esse problema, fazer com que o torcedor volte a campo, volte os momentos de glória dessas 3 equipes. E a Federação Maranhense, que está sob intervenção, vamos ver se já consegue logo resolver esse problema de uma eleição, colocar uma nova direção com um projeto de crescimento para o futebol maranhense. Há poucos dias aí, essa semana passada agora, essa semana mês de agosto, essa primeira semana do mês de agosto, os dirigentes de agremiações esportivas do Maranhão se reuniram para discutir um projeto para resgatar o futebol maranhense e o esporte maranhense. Mas, segundo eles vão ter que percorrer os 217 municípios do Maranhão para conhecer melhor qual é a real situação do esporte no estado. Isso não é, sendo assim, acredito que isso não vai ser para agora, vai custar ainda um pouco. Mas vamos aguardar, que o futuro a Deus pertence. E a gente vai continuar aqui lutando para fazer esse canal um canal verdadeiramente de esporte, com boas notícias para você, como essa que a gente está trazendo agora. A gente trabalha muito, fazendo a matéria, para tentar agradar vocês. E agrade a gente aí, deixando seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos aí que gostam também de futebol. E em breve nós vamos estar trazendo também aqui matéria do futebol amador, trazendo novidades lá do seu bairro, do campeonato do seu bairro, mostrando aqui um pouquinho, misturando com a notícia do futebol profissional. Com certeza você vai gostar, porque eu já estou gostando dessa ideia. Valeu, fui. Um abraço aí, galera.